Olá, queridos. Para finalizar, então, a nossa matéria de vício redibitório, nós vamos conversar sobre as hipóteses de descabimento de ações edilícias, tá? Ou seja, gente, aquelas hipóteses em que parece com um vício redibitório, mas não é, tá? Hipóteses em que não seria possível alegar vício redibitório e, portanto, ajuizar uma ação redibitória ou uma ação estimatória. A primeira hipótese que eu coloquei aí para vocês no slide é a hipótese de coisas vendidas conjuntamente, tá? O que é isso, gente? Não cabem as ações edilícias nos moldes do artigo 503, quando apenas uma das coisas, de todas aquelas que forem vendidas em conjunto, apresentar defeito. Apenas, gente, a coisa defeituosa que pode ser restituída ou ter o seu valor deduzido, tá? A não ser que formem um todo inseparável. Por exemplo, uma coleção de livros raros ou então par de sapatos, né? Se um sapato apresentou defeito, eu tenho que trocar o par, eu não posso trocar apenas um pé do sapato, tá? Gente, só é possível, então, alegar vício redibitório nas coisas vendidas conjuntamente se o defeito de uma comprometer a universalidade ali ou o conjunto das coisas que acabam formando um todo inseparável, tá? Porque tem uma interdependência entre elas. Imagine, por exemplo, que eu compro 3 livros diferentes, 3 autores diferentes. Em um livro vem faltando diversas páginas. Gente, embora esses 3 livros tenham sido comprados em conjunto, eu só posso alegar vício redibitório de apenas um desses livros, ok? Isso está lá no artigo 503 do Código Civil. Vou colocar aqui na tela, muito chique falar isso, né? Para a gente ler juntos. Olha aqui o artigo 503 do Código Civil. E, gente, está lá atrás o 503, vamos achar ele aqui comigo. 503 do Código Civil. Olha aqui. Nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma não autoriza a rejeição de todas, tá? Só vai autorizar a rejeição de todas se nós estivermos falando de um todo inseparável, daquilo que não pode ser separado. Pensem no par de sapato que vocês não erram, tá? A segunda hipótese, gente, que eu coloquei aí para vocês é a hipótese de inadimplemento contratual, tá? Gente, a entrega de uma coisa diversa da contratada não configura vício redibitório, mas configura inadimplemento contratual. Então, imagina que você entrou no site da FIT, escolheu um sapato lindo, maravilhoso, rosa, escarpão, bico fino, chega o salto para você e vem uma rasteirinha. Gente, aí eu não tenho um vício ou defeito oculto. Aí eu tenho realmente um inadimplemento contratual. Você não recebeu aquilo que você contratou. Foi entregue uma coisa diversa, tá? Isso é a hipótese lá do 389 do Código Civil, que nós conversamos no semestre passado, tá? Nesse caso, o devedor pode até responder por perdas e danos se ele tiver agido com culpa, ok? A terceira hipótese, gente, e é uma hipótese que eu até já comentei com vocês no início do nosso primeiro vídeo, que até por isso eu acho que a teoria do erro, ela não é muito aceitável, é em relação ao erro quanto às qualidades essenciais do objeto. Mais uma vez, gente, eu entendo que o erro quanto às qualidades essenciais do objeto não configura vício redibitório e que, portanto, não seria possível utilizar uma ação edilícia, tá? Por quê, gente? Porque o erro, ele é de natureza subjetiva. Lembra aquela expressão, quem erra, erra sozinho? É o próprio adquirente que tem uma percepção equivocada daquela qualidade essencial do objeto, tá? Já, gente, o vício redibitório, ele é um erro de natureza objetiva, ou seja, um defeito oculto pré-existente à aquisição da coisa. Então, não está relacionado com a percepção do sujeito. Ou o objeto está com vício, ou o objeto não está. No caso de erro, não seria possível uma ação edilícia.
Qual ação que seria possível aqui, gente? Uma ação anulatória. Estão lembrando lá de TGD, primeiro período? Então, seria possível uma ação anulatória no prazo decadencial de 4 anos. Isso nos moldes lá do artigo 178, inciso 2 do nosso Código Civil, tá? E, além disso, para a gente terminar aqui, a última hipótese que eu coloquei para vocês em que não seria cabível, né, uma ação edilícia, na verdade é uma pegadinha, é uma hipótese em que seria sim cabível, que é a hipótese de coisa vendida em asta pública. Asta pública, gente, só para vocês saberem, é leilão, tá? O Código Civil de 16, ele excluía de forma expressa a possibilidade do adquirente de bens em asta pública apresentar algum vício oculto. O artigo 1106 do Código Civil de 16, ele determinava o seguinte: se a coisa foi vendida em asta pública, não cabe a ação redibitória, nem a de pedir abatimento no preço. Acontece, meus amores, que esse dispositivo 1106, lá do Código Civil de 16, ele não foi reproduzido aqui no Código Civil de 2002. Então, devido a isso, a doutrina tem adotado o entendimento que poderá o adquirente, mesmo se ele tiver feito a compra em asta pública, alegar, né, ajuizar uma ação edilícia, caso a coisa arrematada tenha um vício redibitório, tá? Então, não prevalece mais a hipótese do Código Civil de 16. Como não foi reproduzido esse artigo no Código Civil de 2002, entende-se que sim, que o adquirente, mesmo que ele adquira esse objeto viciado, né, que tem um vício ou defeito oculto, em asta pública, ele poderá sim ajuizar uma ação edilícia, claro, se ele cumprir os demais requisitos. Gente, com isso a gente termina a nossa aula de vício redibitório, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí, né, para a nossa próxima aula, para o nosso próximo vídeo, beleza? Muito obrigada e até mais.